Comentando a lição de terça-feira, 11 de junho de 2024. Identificando a besta, parte 1. Quando olhamos o panorama profético, principalmente as cenas descritas no Apocalipse, onde aparece a atuação do dragão, da besta que subiu do mar e da besta que subiu da terra, ficamos preocupados com o desfecho final dessa atuação. Principalmente porque a segunda besta irá promover a exaltação da primeira besta, criando um movimento mundial através de um decreto que imporá a marca da besta e que mudará a lei de Deus com respeito à adoração, mudando do sábado para o domingo. E para que isto dê certo, será preciso impor a todos o decreto e punir aqueles que não aceitarem cumpri-lo. O característico principal da besta e, portanto, de sua imagem é a violação dos mandamentos de Deus. Diz Daniel a respeito da ponta pequena, o papado. Cuidará em mudar os tempos e a lei. Veja Daniel capítulo 7, versículo 25. E Paulo intitulou o mesmo poder, o homem do pecado, que deveria exaltar-se acima de Deus. Veja o grande conflito, página 446. De onde se levanta a besta e quem lhe dá autoridade? Veja Apocalipse capítulo 13, versículos 1 e 2. A besta se levantará do mar e o dragão, o diabo, lhe dará poder para atuar. Desde o nascimento de Jesus, que o diabo, por meio de Roma e dos religiosos da época, tentam destruir Jesus, mas falharam. Ele usará esta tática no final dos tempos, usando o poder político e o poder religioso para realizar suas intenções de destruir o povo de Deus. Mas como o papado conseguiu tanto poder? Isso aconteceu quando o imperador Constantino mudou a capital do Império de Roma para uma nova cidade chamada Constantinopla, em homenagem ao seu próprio nome, Constantino. Em Roma, o Papa assumiu o poder e se engrandeceu. No tempo do fim, a besta do mar, que é um poder religioso que se ergueu de Roma, irá se tornar um sistema mundial de adoração e exigirá de todos obediência e adoração. Qual palavra-chave é usada para identificar o povo da besta? A resposta está em Apocalipse capítulo 13, versículos 1 e 6. A palavra que identifica o poder da besta é blasfêmia, e isso é sério. Quando Jesus curou o paralítico que foi trazido numa cama e o desceram pelo telhado, ele disse ao homem: teus pecados estão perdoados. Isso porque os judeus atribuíam uma doença ou uma deficiência a pecados graves que a pessoa havia cometido. Para Jesus curar o homem diante dos fariseus, teria que perdoar primeiro seus pecados. Eles ouviram isso e chamaram Jesus de blasfemador. Olha o texto de Lucas, capítulo 5, versículo 21. E os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só um, que é Deus? Então, uma blasfêmia é um ser humano assumindo o direito de perdoar pecados. Jesus tinha esse direito, mas o papado e nem os sacerdotes não o têm. Inclusive, o Papa se diz representante de Cristo na terra, se diz igual a Cristo. E no tempo do fim, o dragão lhe dará autoridade para ser adorado. Charles Lamb estava certo ao dizer: se todos os homens ilustres da história fossem reunidos e qualquer grande homem desta terra aparecesse, tal como Shakespeare, Beethoven ou mesmo o grande apóstolo Paulo, eles se levantariam para renderem-lhe honra. Mas se Jesus Cristo, representando o Pai, aparecesse, todos cairiam de joelhos em completa adoração. O diabo não suporta isso e irá criar formas de fazer o ser humano adorar de forma falsa, usando um poder religioso para essa finalidade, que irá promover o domingo como o dia de guarda no lugar do sábado e o papado no lugar de Jesus Cristo, como está relatado no livro do Apocalipse. Que Deus nos abençoe.